Olá, dando continuidade aqui ao assunto na aula 2, vou falar sobre um dos assuntos mais polêmicos da comunidade, que a gente tem visto aí. Quando eu digo comunidade, são os grupos de programação, banco de dados e etc. Aí vem a pergunta que sempre faz causar discórdia: qual é o melhor banco de dados? Até botei aqui pergunta mais polêmica relacionada ao assunto dentro das comunidades, por quê? Sempre que vai se criar algum software, algum site, algum e-commerce, qualquer coisa que vá precisar de um banco de dados, ou até mesmo um banco de dados puro, todo mundo se pergunta: qual banco de dados eu devo utilizar? Qual é o melhor banco de dados no mercado? Por que essa dúvida na relação de escolher o banco de dados? Porque esse vai ser um passo muito importante para o bom funcionamento da aplicação que vai ser criada. Então, é uma pergunta bem importante: qual o melhor banco de dados? E a primeira resposta é: não existe o melhor banco de dados. Todo banco de dados ele vai ter suas particularidades e seus defeitos. Todos eles, particularidades positivas e defeitos, né, obviamente negativos. Então, quando vai se definir um banco de dados, não tem que procurar qual é o melhor banco de dados, é qual banco de dados que vai te atender. Qual é o banco de dados que você tem mais domínio? Qual é o banco de dados que o pessoal que trabalha com você mais domina? Porque de nada adianta você escolher um Oracle se você não tem conhecimento de Oracle e não consegue buscar informação de Oracle. Porque na maioria das vezes o problema ele não vem avisando qual o problema que vai acontecer. Ele simplesmente acontece e o cliente, na maioria das vezes, vai estar esperando uma solução. E que tipo de empresa, que tipo de programador você quer ser? Quer ser o programador que espera o problema acontecer e fica sempre igual um doido correndo atrás de solução para tentar resolver, sempre com a corda no pescoço? Ou quer ser um programador que você domina o que você faz e quando o problema acontece você não precisa buscar informação porque você já sabe como resolver? Então a gente vai falar aqui um pouco sobre alguns desses bancos de dados. Eu até citei alguns aqui: MySQL, Postgres, Firebird, Oracle, SQL Server, MongoDB, Cassandra, DB2, SQLite, Paradox, Cache, Isan e DynamoDB, da Amazon. Então, eu vou especificar sobre cada um deles? Não. Mas vou fazer aqui alguns apontamentos em utilização e algumas particularidades positivas e negativas de alguns deles. Por exemplo, vou criar uma aplicação. Primeiro passo: a aplicação é desktop ou ela é web? Por que essa pergunta? Porque se eu for trabalhar com algo que seja web, automaticamente me vem na mente utilizar ou um servidor VPS ou um domínio de hospedagem. E nos domínios de hospedagem existem limitações de utilização, diferente da VPS, que é uma máquina virtual que você tem ela lá com o IP fixo, bem distribuída na nuvem, e você pode simplesmente colocar qualquer coisa lá e disponibilizar através do IP, através de um DNS, para acesso em qualquer lugar. Já um servidor de hospedagem, normalmente a maioria utiliza o cPanel como padrão de administração. Então você vai ter algumas limitações. Por exemplo, eu quero colocar um Firebird no meu servidor com cPanel. É possível? Depende do serviço de hospedagem. Tem alguns serviços de hospedagem que te permitem colocar terminal. Só que alguns terminais têm algumas limitações de instalação. Por exemplo, se você vai criar algo em Laravel, você precisa executar alguns comandos. Por exemplo, o artisan cache para poder zerar o cache do que é em Laravel. Isso você consegue fazer, mas você já não consegue dar um apt-get install, como você faria no Linux de uma forma normal para instalar o Firebird e ter uma utilização disso. Então, se eu pergunto, eu vou criar um site, não tem cabimento eu falar que eu quero utilizar o Firebird por isso, visto que eu não vou conseguir colocar ele numa hospedagem comum. Tem hospedagens que são mais específicas, que não utilizam cPanel, ou tem um cPanel como utilização, mas tem uma outra forma mais abrangente de administração que você consegue fazer, mas não é comum.
Então, quando você vê lá, eu quero criar algo que seja mais barato, você vai ver o site, a maioria deles você vai ter por padrão o MySQL ou MariaDB, basicamente. E nisso você acha hospedagens de 10, 20, 100 mil, 2 mil, 10 mil reais. Aí vai depender de acordo com o tipo de servidor que você vai escolher. Mas é mais fácil de você escalonar ele. Você consegue colocar uma SQL numa máquina local para uma aplicação desktop e consegue facilmente, se tiver de colocar ele na nuvem, simplesmente fazer um dump do teu banco de dados e colocar ele na nuvem e também vai funcionar. Em praticamente 99% dos servidores de hospedagem que tem na web. Então, se eu digo, quero criar um site, automaticamente vem na cabeça o MySQL. Não que eu tenha que utilizar ele. O MySQL, quando eu digo, pode ser o MySQL ou o MySQL MariaDB, né? Porque o MySQL hoje ele é da Oracle também, mas você tem o MariaDB, que é criado pelo mesmo criador do MySQL. Quem tiver alguma dúvida, algum interesse em pesquisar sobre isso, depois só pesquisar. Primeiro surgiu o MySQL, os mesmos criadores que criaram o MySQL, após ser comprado pela Oracle, na época, Sun Machine, os criadores se desmembraram e criaram o MariaDB. E aí ficou essa um pouco de diferença entre ambos os lados aí. São bem parecidos, mas não são absolutamente iguais. Até certo ponto eles são a mesma coisa, mas depois de determinado ponto, alguns códigos mudam. Mas não é o ponto aqui. Então aí eu pergunto, mas se eu posso utilizar o MySQL para tudo, eu vou sempre usar o MySQL. Isso é uma verdade? Não, não é uma verdade. Por exemplo, eu conheço várias pessoas que criam software que eles gostam de utilizar o Postgres, porque o Postgres ele é open source gratuito, 100% gratuito. Então você pode utilizar sem limitação. Mas o MariaDB também é gratuito. Sim, o MariaDB também é gratuito. Só que se você for comparar, o MySQL é antigo, assim como o Postgres. O MariaDB ele veio posterior ao MySQL. Então ele veio com a base do que tinha no MySQL, com um pouco mais de maturidade. Já o Postgres ele é um pouco mais antigo, então tem algumas coisas nele que são um pouco mais maduras a nível de consulta. Você consegue fazer determinadas consultas de forma comum mais rápida, mas isso quando você tem uma gama de dados bem grande. Não digo quando o banco é criado e todos eles são limpos, porque nesse aspecto todos eles vão funcionar. Qualquer banco que você escolher aqui vai funcionar. Se você jogar aqui o Axis como um banco de dados, eu nem listei aqui, mas se você botar o Axis ele vai te atender. Porque qual é o objetivo dele? Como já foi dito, é armazenar dados. Então, o que eu quero com esse armazenamento de dados? Entendo eu que se eu quero armazenar é porque em algum momento eu vou querer consultar esses dados. Então também não adianta nada criar um banco de dados parrudo que possa fazer tudo, mas ao mesmo tempo você não consegue ou não consegue utilizar ele de forma precisa para que depois ele possa te retornar esses dados de uma forma saudável e prática. Então, o Postgres ele tem essa característica comum de cara ele ir de 0 a 100 de forma mais parruda, um pouco mais forte do que o MariaDB faz ou do que o MySQL faz. Não que ambos sejam um muito melhor do que o outro. Eu, hoje, particularmente, considero praticamente a mesma coisa. Dou preferência por utilizar o MariaDB nos projetos que eu faço, principalmente pela questão da escalabilidade de utilização, porque normalmente como eu estou sempre criando coisas distintas e mexendo com vários tipos de servidores diferentes, servidores Windows, servidores Linux e mobile, entre outras situações, eu prefiro utilizar ele porque eu consigo contemplar ele em qualquer escopo que eu vá colocar. Mas aí nós temos o Firebird, porque ele é, como é que eu vou dizer? Ele é um dos bancos de dados mais antigos e mais utilizados pela maioria das software houses desktop, principalmente na linguagem Pascal, Delphi ou Lazarus, porque ele é bem fácil de instalar, é bem prático de instalar e é bem funcional. Desde antigamente até hoje, para você instalar ele,
Se você pegar uma máquina com um baixo hardware, um baixo desempenho, você consegue instalar ele e ele consegue funcionar de forma bem prática. Você consegue habilitar ele em rede e fazer o acesso dele de várias máquinas de forma simultânea e ele ser bem prático. E nas aplicações que são criadas, basta ter o Firebird instalado como cliente ou ter o fbclient.dll lá que ele vai funcionar. Diferente do Postgres e do MySQL. Que quando você vai instalar o servidor deles, você precisa ter uma configuração mais abrangente. Você precisa ir lá no my.ini e fazer as configurações de acesso externo, fazer as criações e as habilitações dos usuários, dar os permissions, fazer os flushes para poder atribuir efetivamente as permissões e também a mesma coisa no Postgres, você precisa fazer essas coisas. E no Firebird você consegue fazer isso de uma forma bem prática. Isso torna ele melhor do que os outros? Não, ele simplesmente é mais simples de se utilizar e acaba sendo mais prático de utilizar. Principalmente para quem desenvolve software house, que já tem um monte de DLL que tem que ser colocado. Então quando você chega lá e tem que fazer mais um monte de configuração, você pega um Firebird da vida, em questão de 2 minutos você consegue levantar um server em Firebird, deixar ele rodando e já habilitar ele para a rede para que todo mundo consiga acessar. E aí nós temos também o Oracle, que ele é bem parrudo, hoje em dia considerado também um Big Data, assim como o SQL Server e o MongoDB. O MongoDB está mais para pré-Big Data. Ele é melhor do que um banco normal, mas não chega a ser um Big Data, e ele é no SQL. Então, aqui até os relacionais, nós temos aqui o MySQL, o Postgres, Firebird, o Oracle, o SQL Server, o SQLite, Paradox e só. O resto é basicamente não relacional ou com uma linguagem própria de interpretação. No DB2 você tem lá como utilizar a SQL, né, que é basicamente uma linguagem padronizada de codificação que você consegue utilizar. É o famoso select asterisco from, tabela. Basicamente isso, insert into tabela, delete from, etc. Então, agora eu não vou falar sobre isso, mas vou falar aqui um pouco mais sobre os bancos. Então você tem aí o Oracle, que é bem parrudo, ele utiliza de uma linguagem própria. Por exemplo, se você quer visualizar algo numa tabela no MySQL, você pode ir lá e fazer um UseDB e pronto, você está no banco de dados, você faz um select asterisco from, tabela lá que você quer, você vai visualizar os dados. No Oracle você já não tem isso, você dá um show table, você vai lá e coloca um show, os dados da tabela, e você vai visualizar o conteúdo daquela tabela. Então ele funciona um pouco diferente, mas é bem parrudo, é bem forte, assim como o SQL Server. Tem a limitação dos 10 GB no plano gratuito, mas no plano pago você tem ferramentas excelentes de administração e desempenho de banco de dados. Você consegue fazer consultas de forma bem rápida. Automaticamente ele exige um pouco mais do servidor para isso. Não que os outros também não exijam. Se vocês forem reparar, tudo que um banco faz, o outro também faz. A diferença é que alguns usam um pouco mais de hardware, outros não dependem tanto de hardware, mas a partir de determinado momento na aplicação, quanto maior for a utilização de dados, maior vai ser o consumo do hardware necessário para poder processar aquilo. Então, é algo muito importante ter pautado que o banco que for escolhido, ele não vai fazer milagre. Vai depender de uma estrutura de hardware, vai depender de uma estrutura de rede para que ele funcione bem. Não adianta falar, vou botar um Firebird porque ele é mais leve, eu vou fazer as consultas e vai funcionar. Vai funcionar, com certeza. Mas se você tem uma tabela com 10 milhões de linhas no Firebird, uma tabela com 10 milhões de linhas no SQL Server, o SQL Server ele vai consumir mais por processar os dados, de manter o servidor ligado, mas o processamento da linguagem dentro dele para ele te trazer os dados vai ser basicamente a mesma coisa. A diferença vai ser na velocidade entre um e outro, vai ser na construção, na estrutura. Em algumas consultorias que eu fiz de desempenho, na maioria das vezes, quando eu ia olhar o motivo da lentidão, quase sempre estava relacionado à estrutura ou hardware.
Quando eu digo estrutura, seria criação de index, criação de chaves primárias, criação de chaves estrangeiras, utilização correta do banco de dados. O que seria a utilização correta? Utilização de views, ao invés de ficar fazendo select toda hora. Utilização de cachê nos bancos que permitem a utilização de cachê para que a consulta venha a ser mais rápida. Os Big Data normalmente têm muito isso bem construído, que são o DB2, o Cassandra. O Mongo também tem, mas não é igual do Cassandra ou do DB2, por exemplo. Então, aqui a gente também tem o Cassandra e o DB2, né? Eles são Big Datas, bem parrudos, inclusive. Neles você consegue utilizar tanto a linguagem SQL normal, dentro da utilização de alguns plugins, ou consegue fazer a utilização dele de forma escalonada. Qual a diferença de utilizar o NoSQL e utilizar o SQL? O Mongo, por exemplo, que o armazenamento dele é todo em JSON e você não tem a linguagem SQL lá, ele é um banco NoSQL. A diferença é a estrutura interna dele. Os bancos relacionais, eles são todos voltados em cima de tabelas e campos com chaves. Diferente dos NoSQL, que eles são simplesmente apontamento de caminho. Então, quando você coloca uma tabela lá, você cria uma tabela, ele literalmente cria um arquivo e estrutura aquele arquivo e você consegue hoje indexar esses arquivos, assim como o Windows faz, assim como o Linux faz. Então, essa é a maior diferença deles. Isso faz com que eles sejam, de certa forma, mais rápidos, mas quando vai ter uma utilização mais complexa, algo mais parrudo, que exija basicamente de uma manipulação de dados, dependendo do que for e dependendo do grau, é mais difícil de ser feito, ou às vezes nem tem como. Você precisa tratar isso em cima de algumas linguagens. Tanto que hoje é muito utilizado o Python, o R, o Go, justamente para esse tipo de situação. Diferente dos SGBDs normais, que você vai ter lá o MySQL, por exemplo, o RaidSQL, você vai ter o PHPMyAdmin, você vai ter o MySQL Working Beat, o Postgres você vai ter o Admin PGL, se eu não me engano, o Admin LTE, o Firebird você vai ter o IBExpert, você vai ter o RAID também, RaidSQL também funciona para ele, o Oracle você vai ter o SGBD padrão da Oracle para poder fazer a utilização, o SQL Server vai ter o SQL Management Studio e assim por diante. Não que só tenham esses programas, existem várias formas de acessar. Todos eles tem, obviamente, um que já vem nativamente com eles, ou que é mais comum de ser utilizado por já vir na instalação do servidor. Mas não é uma regra absoluta, qualquer um deles pode ser aceito. O SQLite eu coloquei aqui porque no mobile, hoje o SQLite é o rei de utilização. Existe também o .db padrão, normal, que também é bem utilizado, mas o SQLite tem mais força. Hoje o SQLite você consegue colocar triggers, consegue definir indexadores, consegue colocar autoincremento que ele cria em formato de tabela. Então, para linguagem mobile e para a utilização de navegadores que trabalham de forma offline, eu acho ele bem interessante nessa utilização. Tem também aqui o Paradox, que é bem antigo, eu coloquei aqui só para ter ideia de que também é um banco e que também funciona. Então o Paradox ele é bem antigo, é estruturado como tabela, ele vinha junto com Pascal na época, também é bem utilizado com Delphi, com Lazarus, isso lá no Delphi 2, Delphi 3, etc. A partir do Delphi 4 o pessoal começou a migrar e deixou de utilizar, mas é um banco que existe, porém antigo. Tem o Cache, que é da InterSystem, que ele funciona um pouco diferente. Ele é o que poderíamos chamar de banco pós-relacional, porque ele não trabalha nem só com a estrutura de tabela relacional e também não trabalha especificamente com a estrutura de arquivo. Você consegue juntar os dois mundos disso. Na época do auge do Java, o Java tinha alguns plugins que complementavam isso. O Cache ele era da InterSystem e ele tinha essa utilização. É bem utilizado no MUMPs. Ainda até hoje tem bancos que utilizam isso e algumas empresas que ainda utilizam a linguagem de desenvolvimento MUMPs e eles utilizam Cache como banco de dados. Tem o Isan, do famoso COBOL, que ele é basicamente
não relacional, porque ele trabalha em cima da estrutura de arquivo indexado, mas não trabalha necessariamente com a estrutura de tabela. Ele trabalha com objetos. Os objetos são criados e você alimenta os objetos criados e na hora de fazer consultas você trata em cima dos objetos. E você tem o DynamoDB da Amazon, que ele é basicamente um Big Data, assim como o DB2 e Cassandra, que você consegue utilizar ele das duas formas também. Então aqui falei brevemente sobre alguns tipos de banco de dados e volto àquela primeira pergunta: qual deles é o melhor? Qual deles eu utilizaria? E mais uma vez vem a resposta: todos eles vão te atender. Mesmo que você escolha um Paradox, mesmo que você escolha um Axis, mesmo que você escolha o Exam, todos eles vão te atender, porque a finalidade de cada um deles, que é literalmente armazenar dados, eles vão fazer. Se você criar lá um banco e você fizer a consulta, eles vão te trazer aquilo que está lá. Vou fazer aqui um exemplo prático, bem simples. Vou criar aqui um banco aqui, isso aqui é uma SQL, vou colocar aqui aula 2, por exemplo. Mandei criar aqui um banco aula 2, vou selecionar a aula 2 e vou criar aqui, create table aula 2, colocar aqui id, int, auto increment, not null, primary key, por exemplo. Primary key. E vou colocar aqui nome, varchar 100, por exemplo. Estou criando aqui uma tabela simples. Vou mandar fazer a criação da minha tabela. Criou minha tabela. Se eu vier aqui no meu banco de dados, aula 2, tabela aula 2, criada. Se eu vier aqui em estrutura, eu vou visualizar a estrutura da minha tabela. Criei aqui um ID do tipo inteiro, automaticamente ele colocou como int 11, e um varchar. Se eu vier aqui e fizer insert into aula 2, sei lá, coloca aqui nome, valores, é meu nome, Rai, por exemplo. Se eu vier aqui e eu fizer isso aqui, ele vai inserir isso aqui, inseriu. Eu vou fazer agora uma consulta, select asterisco from aula 2. Ele vai me trazer. Eu tenho apenas um dado aqui, velocidade de consulta 0,07 segundos. A mesma instrução que eu utilizei aqui, eu poderia já ter copiado para utilizar em outro lugar. Por exemplo, vou pegar aqui o Firebird. Isso aqui é a utilização do Firebird. Vou botar aqui na tela para ficar fácil de ver. Utilizando aqui o IBExpert. Vou vir aqui e vou mandar criar um banco de dados. Mesma coisa, vou colocar aqui um banco de dados local, database, vou salvar aqui no local aqui, deixa eu ver, onde que eu salvo, banco, database, não, salva aqui, bancos, beleza. Aula 2, salvar com o nome aula 2. Ele já automaticamente bota aqui meu client, vou colocar aqui o usuário padrão dele, sysdba, masterkey, dialect 3, page size e deixar tudo padrão. Vou mandar criar. Ele criou o banco, agora ele quer vincular esse banco. Selecionar aqui 2.5, que é a versão do Firebird que eu estou instalado aqui, aula 2. Mandar registrar. Estou registrando. Aula 2, meu banco está criado, está aqui. Se eu quiser vir aqui e dar um create table, mesma coisa. Create table, aula 2, id, int. Qual é a grande diferença? Aqui não tem autoincremento, então não vou colocar autoincremento aqui, mas vou definir também como primary key. Existe até autoincremento, mas é um pouco diferente, porque eu tenho que criar generator e criar uma trigger que alimenta esse generator. Então toda vez que uma informação nova for inserida, ele funciona assim. Então vou chegar aqui, vou criar aqui primary key not null e vou colocar aqui nome, varchar 100 também. Pode ver que é a mesma coisa, já criou, vou commitar, que ele não é auto-commit. Se vier aqui, minha tabela está criada, se eu der 2 cliques nele, mesma coisa. Vamos inserir uns dados aqui. Vou chegar aqui agora, insert into aula 2, botar aqui id e nome. Por que eu estou colocando id nesse aqui? Porque como eu não coloquei autoincremento, eu vou ter que colocar o id.
nome array. Beleza. Selecionar, executar, comitar. Se eu vier aqui na minha tabela, mesma coisa, tá vendo? Ele vai, todos eles basicamente que você for utilizar, ele vai te trazer e com velocidade consulta. Select asterisco from aula 2. Vamos ver aqui o tempo que ele vai processar isso. Processou. O tempo de processamento dele, 16 milissegundos. Ou seja, tanto aqui ele fez o processamento e me trouxe o resultado, como aqui ele fez o processamento e também me trouxe o resultado. E eu poderia vir aqui no SQL Server e qualquer um outro que ele faria a mesma coisa. Então, quando eu volto aqui e eu pergunto qual o melhor banco de dados, você não tem que perguntar qual o melhor banco de dados. É qual banco de dados vai te atender, qual banco de dados vai conseguir cumprir o objetivo. Além de que hoje você também pode utilizar mais de um banco de dados. Você pode utilizar um banco de dados com uma finalidade e usar um outro banco de dados com outra finalidade e criar links entre eles e sincronizações entre eles. Nada te impede disso, de fazer, né, esse tipo de coisa, que é bem comum hoje em dia, e fazer isso funcionar de forma bem prática. Então, não vou estender mais aqui, mas eu espero que tenha ficado bem claro aí que na pergunta qual o melhor banco de dados, essa é uma pergunta praticamente uma resposta bem simples, não tem melhor. Escolhe o que você gosta, estuda, domine o que você gosta, que ele com certeza vai te atender. Antes que me perguntem, todos eles têm as particularidades. Uma coisa que é bem importante são as questões de quando o banco de dados é corrompido, como você resolver. Todos eles têm formas de resoluções diferentes. Por exemplo, o MySQL, quando ele é corrompido, você consegue pegar através do backup que fica dentro da pasta data dele, ou você consegue trabalhar em cima dos dados dele de uma forma bem clara e precisa. E você também tem aqui o Postgres, que é bem fácil de você também reparar ele quando ocorre qualquer tipo de corrupção de dados. Você consegue ir lá acessar os arquivos, remover somente o que está corrompido e fazer voltar a funcionar. O Firebird tem ferramentas de recuperação de banco de dados, o Oracle, o SQL Server, o MongoDB, todos eles têm isso. Então, quando você vai falar hoje de confiabilidade de armazenamento, todos eles vão conseguir te atender também nesse requisito. A diferença é que alguns você vai encontrar apenas soluções pagas e outras você não vai encontrar soluções pagas. Apenas gratuita ou não vão encontrar. Vai ter que literalmente ou criar algo para resolver isso, ou literalmente buscar conhecimento em algumas empresas ou com quem já faz esse tipo de coisa para resolver. Porque alguns deles acabam não sendo divulgados, até pela falta de tempo do pessoal de publicar as coisas na internet. Tem muita coisa que quando vai se pesquisar não está no Google, mas não é pelo fato de não estar no Google que ele não exista. Ele existe, só não está lá. Então, pessoal, espero que tenha ficado bem claro, espero que tenha ajudado aí o pessoal que vai utilizar banco de dados, que está começando a utilizar, nessa dúvida de qual utilizar. Não pensa nisso, pensa em qual vai te atender, pensa em qual você quer estudar. Os mais comuns aqui, os mais utilizados são Postgres, MySQL, SQL Server, hoje em dia MongoDB e Firebird. Então, qualquer um desses que você escolher, qualquer um dos outros listados aqui, não listados aqui, você também vai conseguir utilizar sem dor de cabeça. Pessoal, até a próxima. Valeu!